Isaías 62, versos de 6 a 7. Isaías 62, versos 6 y 7. Eu não vou fugir do tema do Congresso de Jovens. No voy a huir del tema de la Convención de Jóvenes. Eu vou falar sobre o canal para o poder de Deus. Voy a hablar acerca del canal para el poder de Dios. Essa seria a mensagem do encerramento do Congresso de Jovens. Era el mensaje que iba a predicar en el cierre de la Convención de Jóvenes. Mas ontem à noite Deus me deu uma outra mensagem para o encerramento. Pero ayer en la noche Dios me dio otro mensaje para el cierre. E quando eu recebi o convite do pastor César para pregar nesse culto da igreja, Y cuando el pastor César me pidió que predicara en esa reunión de la iglesia, então Deus me deu essa palavra. entonces Dios me dio esta palabra. Vamos ler. Vamos a leer. Isaías 62 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Espírito Santo, fale conosco. Espíritu Santo, háblanos. Que não seja eu quem fale, Que no sea yo el que mas que habla, seja o teu Espírito pero que seas tu Espíritu falando aos nossos corações. hablando a nuestros corazones. Esconda-me atrás de ti. Escóndeme detrás tuyo. Fale a cada um de nós. Háblanos a cada uno de Em nome nosotros de Jesus. en el nombre de Jesús. Eu quero lhes convidar nessa tarde Hoy los quiero invitar en esta tarde a gastarmos um tempo em clamor ao Senhor, a pasar un tiempo clamando al Señor, a nos humilharmos perante a sua onipotente mão, a humillarnos ante su mano poderosa, a confessar os nossos pecados, a confesar nuestros pecados, a tirar a máscara, a quitarnos la mascarilla, a dizer na face de Deus para decirle a la cara al Señor que tipo de gente realmente somos, qué tipo de personas realmente somos, mas fingimos que não somos. pero pretendemos no ser. Só após tudo isso Solo después de todo esto iremos experimentar experimentaremos poderoso derramar do Espírito un Santo. poderoso derramamiento del Espíritu Eu falei Santo. muito aqui esses dias sobre avivamento. Estos últimos días he hablado mucho aquí sobre avivamiento. Nós precisamos de um avivamento. Nosotros necesitamos avivamiento. Se o avivamento demorar, Si el avivamiento se demora, ninguém ficará de pé. nadie puede quedarse Há de uma pie. terrível apostasia Hay una terrible que apostasía vem paralela a um grande que derramar. viene paralela a un gran Você derramamiento. escutou bem isso? ¿Escuchaste bien eso? No mesmo período En el mismo periodo de Mateus 24, de Mateo capítulo 24, em que tem a apostasia, en que hay apostasía, esfriamento, un o enfriamiento, amor esfriando. el amor que se A Bíblia enfría. diz que o evangelho é pregado em todo mundo. La Biblia dice que al mismo tiempo el evangelio es predicado en todo el mundo. Esse é o avivamento. Ese es el avivamiento. No mesmo período que nós temos uma grande En apostasia, el mismo periodo en que tenemos una gran apostasía, simultaneamente, simultáneamente, de igual modo, de igual manera, nós temos o grande derramar do Espírito nosotros tenemos un gran derramar del Espíritu para aquecer os crentes. para calentar a los cristianos. Essa é a diferença. Esa es la diferencia. Nós precisamos entender Nosotros necesitamos entender que avivamento que avivamiento não é exatamente a obra de Deus no mundo. no es exactamente la obra de Dios en el mundo. Ele vai atingir o mundo, Él va a alcanzar al mundo, mas avivamento mas avivamiento é a obra de Deus na es igreja. la obra de Dios en la E iglesia. evangelização é a obra da igreja no mundo. Y evangelismo sí es la obra de Dios en el mundo. Toda igreja avivada Toda iglesia avivada vai evangelizar, va a evangelizar, mas primeiro o Senhor começa conosco. pero primero el Señor empieza con Como eu nosotros. disse no congresso, Como dije en la convención, o avivamento é a resposta de Deus a três coisas: el avivamiento es la respuesta de Dios a tres cosas: a dor do homem, al dolor del hombre, a frieza da igreja a la frialdad de la e iglesia a uma terrível iniquidade. y a una terrible iniquidad. Então, o que é avivamento? Entonces, ¿qué es avivamiento? É a erupção de Deus Es la erupción de Dios através da a história. través de la historia. O avivamento El avivamiento é como Deus prova es como Dios prueba que a igreja jamais será um povo falido. que la iglesia nunca será un pueblo fallido. Toda vez que deram a igreja por falida, Todas las veces que consideraban la iglesia muerta o fallida, Deus derramou fogo. Dios derramó fuego. E a igreja jamais se perderá no Y tempo. la iglesia jamás se perderá en el Muito tiempo. pelo contrário, Es lo opuesto. ela caminhará resolutamente, Seguirá caminando resolutamente, de força em força, de fuerza en de fé fuerza, em fé. de fe en fe. Nós precisamos Nosotros necesitamos urgentemente de um novo de Pentecostes, un nuevo de um Pentecostés, grande e último de avivamento. un gran y último avivamiento. Agora escute bem, Ahora escuche bien. nós estamos prestes a viver Estamos por vivir
Pois eu creio que nós já começamos, Y creo que ya hemos empezado, mas ainda não é visto, pero todavía no se ve, porque ele está ainda na base, porque todavía está en la base, e a base nunca é vista. y la base nunca es vista. E nós vamos viver o maior avivamento da história. Pero sí vamos a vivir el mayor avivamiento de la historia. Tudo que vivemos até hoje Todo lo que hemos vivido hasta hoy não se compara ao que Deus vai derramar no final dos no tempos. se compara a lo que Dios derramará en el final de los E tiempos. ele é importante, Y eso es importante, porque ele vai trazer o avivamento para os salvos. porque Él traerá el avivamiento a los salvos. E esse será o maior avivamento da Y história. ese será el mayor avivamiento de la historia, Porém, o mais curto. pero será también el más corto. Então, o avivamento Entonces, avivamiento vem para mostrar viene para mostrar que se ele não vier, que si no viene, ninguém ficará de pé. nadie quedará Ni en eu, pie. No yo, Nem pastor César, ni el pastor César, nem qualquer ni cualquier otra Todos persona. nós Todos temos nosotros uma necessidade tenemos necesidad urgente de um novo de Pentecostes. un nuevo A Pentecostés. dor do mundo El dolor del mundo tem nos sufocado, nos ha ahogado, tem trazido ansiedade aos ha corações, traído ansiedad a nuestros corazones, tem nos levado a perdas e sofrimentos. nos ha llevado a pérdidas y sufrimientos. Muitos não estão aguentando mais, Muchos ya no han aguantado, mas o avivamento, pero el avivamiento, essa grande erupção de esa Deus, gran erupción de Dios, traz resposta a esse trae momento. respuestas a este momento. É necessário Es necesario que haja poderoso derramar do que Espírito haya un Santo. poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Toda geração Toda generación precisa necesita de avivamento de no un seu tempo. avivamiento en su tiempo. Se uma geração Si una generación não viver avivamento no seu no tempo, vive un avivamiento en su tiempo, ela se perde. ella se E pierde. se uma geração se Y perde, si una generación a se outra pierde, também vai se la perdendo, vai se siguiente también se perdendo. pierde y sigue. Então, toda geração, Entonces todas las generaciones, Deus tem que trazer derramar Dios siempre busca traer un derramamiento para que essa para geração que esta generación não se perca. no se pierda. Nós estamos prestes a viver Estamos por vivir derramar na nossa geração, un derramar en nuestra para generación despertar a igreja do Senhor. para despertar a la Y iglesia você del sabe por Señor. qué? ¿Y tú sabes por Porque qué? nós estamos vivendo hoje Porque estamos viviendo hoy grande mal, un gran mal daquilo que eu chamo em português de letargia. de lo que yo llamo en portugués letargo espiritual. Sabe em espanhol? Letargo, inercia, lentidão. inactividad, Isso. lentitud espiritual. Poucos são os crentes hoje Pocos son los cristianos que hoy não são preguiçosos que no espiritualmente. son perezosos espiritualmente. Poucos são os irmãos em Cristo hoje Pocos son los hermanos en Cristo hoy que possuem uma saúde espiritual abastada, que poseen una salud espiritual muy buena, que possuem uma vida de oração diária, que poseen una vida de oración diaria, com meditação diária con nas meditación a Escrituras. diario en las Escrituras. Oração e fé Oración y fe nunca foram desapontados. nunca han sido Eu vou desapontados. dizer de novo. Voy a decirlo otra vez. Oração e fé Oración y fe jamais foram desapontados. nunca han sido defraudados. É comprovado Es comprobado que oração e fé que oración y fe Funciona. funcionan. desde há muito tempo. Hace mucho Eu tiempo aprendi he aprendido que oração que diária la oración e diaria meditação diária y das la meditación Escrituras diaria en las jamais Escrituras foram desapontados. nunca me han decepcionado. Mas o meu título da pregação hoje Pero el título de la prédica hoy é o canal para o poder. es el canal para el poder. Então, qual é o canal para o poder? Entonces, ¿cuál es ese canal para el poder? Oração. Oración. Não há outro. No hay otro. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, grande avivalista na América no século XVIII, el gran avivador de Estados Unidos en el siglo XVIII, ele disse: él dijo: quando Deus tem algo muito grande para realizar cuando Dios tiene algo muy grande por hacer em favor da igreja, en su iglesia, o desejo dele su deseo es é que esse seu ato que su acto seja precedido sea precedido por orações por oraciones extraordinárias do seu povo. extraordinarias de su pueblo. Então, na história Entonces, en la e historia na Bíblia, y en la Biblia, nenhum avivamento nasceu nunca ningún avivamiento ha nacido sem que houvesse povo antes clamando pelo sin que Senhor. antes hubiese un pueblo clamando por el Señor. Você pode ter tudo, Puedes tener todo, mas não pode chamar de avivamento pero no puedes llamar avivamiento qualquer coisa que não nasça do joelho
joelhos, Cualquier cosa que no haya nacido de las rodillas, que não nasça de uma vida de que no oração. haya nacido en una vida de oración. Não há outro canal para o poder de No Deus. hay otro canal para el poder de Dios. Não há outro canal para a unção No hay otro canal para unción sem oração diária. sin oración a diario. O judeu ora 3 vezes por dia. El judío ora 3 veces al día. O muçulmano, El musulmán 5 vezes por 5 dia. veces al día. O budista, El budista 10 vezes por 10 dia. veces al día. O Seishonoei, Seishonoei é uma outra religião. Seishonoei. El seishonoísta Ele ora 18 vezes por dia. ora 18 veces por E día. o cristão? Y el cristiano, A grande diferença la gran diferencia é que, tirando o judeu, es que quitando los judíos, todo o resto todos los demás servem Deus morto, sirven a un Dios muerto, mas o trata como se estivesse vivo. pero lo tratan como si estuvieran vivos. Mas nós servimos Deus vivo. Nosotros servimos a un E Dios vivo muitas vezes y muchas o veces tratamos como se estivesse lo morto. tratamos como si estuviese muerto. É possível ter cristianismo sem oração? ¿Es posible tener un cristianismo sin oración? Mas pastor, a minha vida é corrida. Pero pastor, yo estoy siempre corriendo. Eu queria orar mais. Quisiera orar más. Então escute bem. Entonces escucha bien. Charles Finney Charles Finney ensinou que enseñó oração vem de oração. que oración viene de oración. Você só vai orar mais Solo vas a orar se más você começar a orar. cuando empieces a Você orar. nunca vai orar mais querendo orar mais. Nunca vas a orar queriendo orar más. Você só vai orar mais Solo vas a empezar a orar más começando a orar. comenzando a orar. Então ele chamou isso de espírito de oração. Y él llamó eso de espíritu de Foi a oración. minha primeira pregação na convenção. Fue mi primer predica en la convención. Você tem que primeiro receber espírito para orar, Es necesario que primero recibas un espíritu para orar, para então começar a orar. para que entonces empieces a orar. Você percebeu? ¿Te das cuenta? Oração é uma coisa fácil. Oración es algo fácil. Todas as crianças podem orar. Cualquier niño puede orar. Qualquer pessoa pode orar. Cualquier persona puede Mas orar. por que não conseguimos? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Satanás, Porque Satanás, ele vai levantar él trata de levantar todo o seu exército possível. todo su ejército. Sabe por quê? ¿Por qué? Satanás Porque não Satanás está preocupado no muitas está vezes com a preocupado sua muchas pregação. veces con tu predicación. Satanás não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Satanás no tiene temor cuando yo subo aquí para predicar. Satanás tem medo quando eu vou orar. Él tiene temor cuando yo voy a Satanás orar. não teme grandes Él pregadores. no teme a grandes predicadores. Satanás não teme homens e mulheres Satanás famosas. no teme a hombres y a mujeres Satanás famosas. tem medo de homens e mulheres de oração. Satanás teme a hombres y mujeres de oración. Quando você for orar, Cuando tú vayas a orar, tudo vai acontecer para você não orar. todo va a suceder para que tú no ores. Visitas, Visitas, telefone, teléfono, e-mails. correos. Essa geração Esta de generación WhatsApp, de WhatsApp, Netflix, Netflix, HBO, HBO, Prime Video. Prime Video. Essa geração de Facebook, Esta generación de Facebook, Twitter, Instagram, só vai provar uma coisa: solo va a probar una que cosa, a falta de oração que la falta de oración nunca foi por falta de tempo. nunca fue por falta de tiempo. Você ora. ¿Tú oras? Não há outro canal para se chegar diante de Deus. No hay otro canal para llegar al Señor. Poderia ter, Podría haber, mas Deus desenvolveu só pero Dios desarrolló que é o canal uno da solamente. comunicação, El canal de la da comunicación, comunhão com o Espírito de la Santo. comunión con el Espíritu Se você Santo. pegar 2 Coríntios 13:13, Si te vas a 2 de Corintios capítulo 13, verso ou 13, dependendo da versão bíblica, 14, a verso depender 14, de la versión bíblica del verso 14, o apóstolo Paulo fala ali da bênção el apostólica. apóstol Pablo está hablando de la bendición apostólica. Ele disse que o amor de Deus, Y él dice que el amor de Dios, a graça de Jesus la gracia de Jesús e a comunhão do Espírito y la Santo. comunión del Espíritu Você Santo. vê? ¿Cómo? Você vê? Tú ves, Quando você observa na Trindade, cuando ves la Trinidad, só un solo. tem responsabilidade. Uno solo tiene responsabilidad comunicação. de comunicación. É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Então não há outra maneira de se comunicar com Deus Entonces no hay otra manera de comunicarse con el Señor sem a comunhão do Espírito sin Santo. la comunión del Espíritu Tudo que Santo. Deus fez na história Todo lo que Dios ha hecho en la historia foi através de seu Espírito Santo. fue a través de su Espíritu Santo. O Espírito Santo pairou El sobre as Espíritu águas Santo estaba sobre la faz de las aguas e gerou o mundo.
mundo. y generó al mundo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou Jesus. El Espíritu Santo descendió sobre María y generó a Jesús. Ele é o Espírito dos profetas. Él es el Espíritu de los O profetas, Espírito da profecia. el Espíritu de la Ele é o profecía, Espírito das Él Escrituras. es el Espíritu de las Escrituras, É Ele que se comunica. es Él el que se comunica. Então não há como você chegar a Deus. Entonces no hay como acercarse a Dios Sem oração. sin oración. Não tem. No hay como. Nada vai acontecer na sua Nada vida. va a suceder en tu vida. Nada. Nada. Enquanto você não orar. Mientras no ores. Então o canal para o poder. Entonces el canal para el É a poder oração. es la oración. Sempre quando Deus tensiona a misericórdia. Siempre que Dios tiene misericordia, Ele derrama um espírito para orar. Él derrama un espíritu para Sempre orar. quando Deus quer trazer juízo. Siempre que Dios quiere traer juicio, Ele endurece o coração das pessoas. Él endurece al corazón de la gente. Então escute isso. Entonces escucha Não muy há bien. avivamento sem esse preço. No hay avivamiento sin ese precio. Então também não há avivamento sem oposição. Tampoco no hay avivamiento sin oposición. Então não há avivamento sem a fúria do inimigo. Y es verdad que no hay avivamiento sin la ira del enemigo. Era para eu chegar na quarta-feira Yo debería haber llegado el miércoles e na hora de embarcar, y cuando estaba por embarcar, eu estava com a vacina da febre yo amarela. tenía el papel de la vacuna de la fiebre amarilla. Mas de alguma forma o moço que me atendeu, Pero de alguna manera el que me atendió ahí, ele pediu uma caderneta amarela, él pidió una tarjeta que tenía que ser que não há amarilla, mais necessidade dela. de la cual ya no hay necesidad. Então ele disse por 3 vezes: Entonces por 3 veces él me você dijo, não vai para a Colômbia. tú no vas a Colombia. E ele começou a repetir. Y él empezó a repetirlo. E aquilo eu perdi a esperança. Y entonces yo empecé a perder Então la o Espírito esperanza. Santo falou: sai daí. Y el Espíritu Santo me dijo, Eu falei: mas sal o de voo está indo ahí. embora. Pero yo dije, Señor, el vuelo ya se va. E é só 2 voos direto por semana. Y solo hay 2 vuelos que vienen directamente Como eu vou por chegar na semana. convenção, o voo está indo embora. ¿Cómo voy a llegar a la convención si el vuelo ya se va? O Espírito Santo falou assim: vai sentar na cadeira e falar comigo. Y el Señor me dijo, ve Yo a faço la o resto. silla y habla conmigo y yo hago lo demás. O avião foi embora. El avión Agora se acabou. fue. Y entonces se acabó. São 2 voos por semana. Si solo hay 2 Eu vuelos falei: por o que semana, mais o senhor quer falar comigo agora? ¿qué más me quieres O decir senhor ahora? vai me transladar para ¿Me vas a Colômbia? trasladar a Colombia? E aconteceu. Y sucedió. Porque para eu conseguir aquele documento que ele queria, Porque para conseguir ese documento que él quería, 10 dias. se demoran 10 días. Impossível estar aqui. Imposible estar aquí. Mas no outro dia, Pero al día eu já estava siguiente, embarcando. yo ya estaba entrando en el avión. Eu fui orar. Yo fui a Falei: orar. Senhor, Yo dije, Señor, está nas tuas mãos. está en tus Se o senhor manos. tem algo para a Colômbia Si tú tienes algo para hacer en Colombia, e para mim, y para eu mí, estarei lá na Colômbia. yo estaré allá en Colombia. 7 da manhã. A las 7 de la Eu mañana, tinha mandado uma mensagem pro pastor Lauzinho. yo le había escrito al pastor Lau, Mas aqui é de madrugada. pero aquí ya era en la noche. Mas aí a mesma mensagem que eu mandei para ele, eu mandei pro pastor Lauzão, Y el mismo mensaje que le mandé a él, le mandé a su papá, el Lau grande, que é meu amado pastor. que es mi amado pastor. Ele me mandou um áudio Y él me mandó un e audio. disse: vai agora na Anvisa. Y él me dijo, ve ahora a Anvisa, al Eu órgano disse: de salud. Anvisa agora Y yo está dije, fechada. ahora está cerrada. Anvisa é o órgão de saúde no Brasil. Anvisa es el órgano de salud, Aí quando eu como la cheguei no entidad de salud. aeroporto da Anvisa, Y cuando yo llegué al aeropuerto y los vi ahí, que é o órgão de saúde, que es la entidad de salud, estava escrito: estaba escrito, fechado por causa da pandemia. cerrado por la pandemia. Quem é que quer um órgão de saúde sem ser numa pandemia? ¿Quién busca a una entidad de salud si no en la pandemia? Mas Deus fez milagres. Pero Dios hizo un milagro. Você precisa entender que a linguagem do céu, Y tú necesitas entender que el lenguaje del cielo esa. es este. se você não começar a orar hoje, Si no empiezas a orar não hoy, tem milagres. no hay Não há milagros. salvação para sua No hay família. salvación para tu Não há familia. dons. No hay Não há dones. poder de No hay Deus. poder de Dios. Eu desconheço Yo no conozco avivamento sem essa linguagem. sin este Porque lenguaje. muitos avivamentos são curtos. Porque muchos avivamientos son cortos. Porque não nasceram da oração. Porque no nacieron en la oración. Todo avivamento que nasce da oração Todo avivamiento que nace en la oración dura séculos. dura É siglos, anos e anos e anos. años y años y años. Uma das coisas que eu mais ouvi aqui. Una de las cosas que más he escuchado aquí, Esse aí, pastor, que está pregando, este pastor que está predicando, era Tico aqui, pequeno. era un niño aquí. Esse aqui eu peguei no colo. Ese otro yo lo alcé E en mis agora é brazos. nosso missionário em tal país. Y ahora es nuestro misionero en ese Sabe o país. que o Senhor me ¿Y disse? sabes qué me decía el Esse é Señor? um avivamento longo. Ese es un avivamiento duradero, largo.
É um avivamento que dura muitos anos. É um avivamiento que dura muchos años. Não é uma história curta. No es una historia corta. Não há avivamento sem dor. No hay avivamiento sin dolor. Então não há avivamento sem despertar da preguiça Entonces espiritual. no hay avivamiento sin un despertar de la pereza espiritual. Não há jubilosa alegria No hay gozosa alegría sem semeadura em lágrimas. sin una siembra regada con lágrimas. Essa é uma geração de olhos secos. Esa es una generación de ojos secos. Poucos são os cristãos que ainda choram diante Pocos de son Deus. los cristianos que todavía lloran delante del Señor. Eu vejo a paixão que o meu intérprete tem por Jesus. Yo veo la pasión que mi intérprete tiene por Jesús. Eu olho para homens, Yo veo a hombres, alguns pregadores. algunos predicadores, Eu vejo seus olhos fundos y yo veo sus ojos fondos secos. y secos. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es? Não estão nutridos com a oração. No están nutridos con Quando você oración. olha para um homem de oração, os olhos brilham. Cuando tú ves a un hombre de oración, los ojos Eles olham brillan. para você diferente. Ellos te ven diferente. Sabe de uma coisa? ¿Y sabes por qué? Muitos neste tempo Hay muchos en este não tiempo sabem o que é ter olhos que molhados no diante de saben Deus. qué es tener ojos mojados delante Porque de quanto Dios. mais você fica perto de Deus, Porque cuanto más te acercas al Señor, mais você tem fome dele. más hambre tienes de O Él. crente não pode ser frio a duas coisas: El cristiano no puede ser frío para dos a cosas: glória de Deus a la gloria de Dios e ao seu pecado. y a su propio pecado. Eu vi muito brilho nos olhos Y aqui. yo he visto mucho brillo en los Eu ojos aquí. eu conversei por mais de horas com o seu pastor. Yo hablé por horas con tu pastor E o olho dele brilha. y los ojos de Isso é él brillan. paixão Y eso es por pasión. projeto, Por un proyecto, pelo Senhor, por el Señor. é foco, Es enfoque, é vida de oração, es vida de não é oración. um olho distante. No es un ojo Nós distante. precisamos orar, Necesitamos porque orar, o canal é oração, porque el canal es la oración. porque nós estamos vivendo uma estiagem Porque estamos espiritual, viviendo un tiempo de sequía espiritual, uma sequidão terrível. una sequía terrible. E a estiagem que vemos aí fora, Y la sequía que vemos ahí afuera, a meu ver, a mi manera de é a ver, estiagem que vemos em muitos lugares es la da igreja. sequía que vemos en muchos lugares en la Quando eu falo iglesia. isso, me dá vontade de Y chorar. cuando yo hablo de eso, tengo ganas de llorar. Nós queremos tirar do coma o estado da oração dos crentes. Necesitamos sacar de la coma el estado de oración de O los povo creyentes. ultimamente anda muito ocupado para se ocupar com Deus. Todos últimamente andan muy ocupados para ocuparse del Señor. Satanás só respeita uma coisa no homem: Pero Satanás solo respeta una cosa en el a hombre: sua vida com Deus. su vida con Dios. Mas se o diabo destruir sua vida Si de oração, Satanás destruye tu vida de oración, ele já fez mais da metade. Él ya ha hecho más de la mitad. Satanás precisa destruir no homem de Deus uma Él solo coisa: necesita destruir en el nombre de Dios una a cosa: vida de oração. su vida de oración. Porque o crente que ora Porque el creyente que ora deixa de pecar, deja de pecar, e o crente que peca y el creyente que peca deixa de orar. deja de orar. Nunca ouça um homem Nunca escuche a un hombre que não ouve Deus. que no escucha a Dios. Homens não são de confiança. Hombres no son de Maldito confianza. homem que confia no homem. Maldito el hombre que confía en el Mas hombre. homens que não ouvem Deus Pero hombres que no escuchan a são Dios menos dignos de confiança son ainda. aún menos dignos de confianza. Charles Spurgeon Charles Spurgeon disse: dijo: o povo el pueblo do pastor que não ora de un pastor que no é ora digno de pena. es digno de pena. Nós precisamos orar, Necesitamos orar, porque sem oração porque sin não oración teremos um novo no Pentecostes. tendremos un nuevo Pentecostés. Nós temos muitos sermões, Tenemos muchos mensajes, mas sem unção. pero sin unción. E.M. Baltz dizia aqui. É que eu estou antecipando. M. Bones decía: Sem unção sin unción, a pregação la predicación endurece os corações endurece los ao corazones invés de en quebrantá-los. lugar de quebrantarlos. Então escute isso. Entonces escuche eso. Sem unção, Sin unción, você prega arrependimento e ninguém se arrepende. predicas arrepentimiento y nadie se Você arrepiente. prega santidade e ninguém fica Predicas santo. santidad y nadie se vuelve Você santo. prega sobre o Espírito Santo e ninguém o Predicas del recebe. Espíritu Santo y nadie recibe. Porque uma mensagem gerada na mente Porque un mensaje generado en la só mente chega na mente, solo alcanza las mas uma mentes. mensagem gerada no Pero un coração, mensaje generado en el que é o corazón, nosso útero que es espiritual, nuestro útero ele espiritual, chega no coração. alcanza los corazones. Todo pregador Todo só predicador vai pregar duas coisas ao longo solo da va sua a vida: predicar dos cosas a lo largo de su vida: aquilo que ele procura, lo que él busca
ou aquilo que ele já o encontrou. lo que él ya encontró. Se você não prega o que você vive, Si no predicas lo que você vives, deve pregar o que você quer viver. debes predicar lo que anhelas vivir. E isso Y eso está no secreto, está en el lugar no secreto, lugar de oração. en el lugar de É lá oración. que está o poder. Es allá donde está el poder. É lá que está escondido os Es dons allá de milagres. donde están escondidos los dones de É milagros. lá que está escondido o seu milagre. Es allá donde está escondido tu milagro. Você só precisa de duas Tú coisas solo para um necesitas avivamento: dos cosas para un avivamiento: lugar un lugar e horário. y un horario. Lugar Un lugar e horário. y un horario. Quando você entrar nesse lugar e Cuando, horário, cuando ingreses a ese lugar y ese horario, não abandone aquilo por nada, nunca más abandone eso, porque é ali que você vai encontrar o poder. porque es allí donde vas a encontrar el Eu já poder. vi grandes cantores caírem. Ya he visto a grandes cantantes caer. Eu tenho 40 anos de idade, Tengo 40 años de edad, 20 de ministério. 20 de ministerio. Eu já vi cantores famosos caírem. Ya he visto a cantantes salmistas famosos Eu já vi caer. pregadores caírem. Ya he visto a predicadores caer. Mas nunca vi gente de oração cair. Pero nunca he visto personas de oración caer. Jamais. Nunca. A oração La oración é uma vacina para es a una queda. vacuna para la caída. O homem que ora, El hombre que o ora, homem que se prostra el diante hombre de que se Deus, postra delante del Señor, jamais se prostrará ao jamás pecado, se postrará al pecado, jamais se envergonhará jamás se avergonzará ou terá vergonha, o tendrá vergüenza, porque ele está prostrado diante porque de él Deus. está postrado delante de Dios. Como nós conseguimos unção? ¿Y cómo podemos conseguir unción? Orando. Orando, Somente isso. solamente así, Orando, 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 orando. Lembram de Eliseu? ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseu Eliseo estava com o cajado de Elias tenía el callado de Elías e o menino morreu. y el niño murió. Eliseu disse Eliseo dijo para o seu servo: a su siervo: coloque o bastão ponle el callado, el sobre bastón, o menino, sobre el e niño, o menino irá y ressuscitar. el niño resucitará. Veja bem, Ahora pon atención. o cajado representa a unção. El callado representa la unción. Tecnicamente, Y era para o técnicamente menino ressuscitar el na niño hora. debería resucitar Porque inmediatamente. Eliseu agora estava com o cajado Porque que Eliseo importava. ahora tenía el callado de Elías. Mas o menino não ressuscitou. Pero el niño no resucitó. Nós temos o cajado de Elias. Nosotros tenemos el callado de Nós temos o Elías. cajado de Eliseu. Nosotros tenemos el callado de Nós temos o Eliseo. cajado de Jesus. Nosotros tenemos el callado de Nós Jesús. temos o cajado da igreja Nosotros tenemos el primitiva. callado de la iglesia Porque nós primitiva. temos o mesmo poder dessa Porque igreja. tenemos el mismo poder Porque de esa Jesus nos iglesia. deu esse cajado. Porque Jesús nos dio É a ese mesma callado. unção. Es la misma Mas unción. por que em alguns lugares Pero ¿por qué en algunos lugares não temos o mesmo poder? no tenemos el mismo Não poder? acontecem os mesmos No milagres. suceden los mismos milagros. Então eu me pergunto, Y yo me pregunto, será que Deus ¿será que Dios amava mais a igreja primitiva do amaba que nós? más a la iglesia primitiva que a nosotros? Ou será que a igreja moderna ¿O será que la iglesia moderna ama menos a Deus ama do que a igreja menos a Dios primitiva que la amava? iglesia primitiva amaba? Pois eu digo Pues yo digo que o Senhor está levantando uma igreja de dentro que el da Señor igreja. está levantando una iglesia dentro de la iglesia. Povo que vai ressuscitar Un pueblo que va a mortos de resucitar muertos otra vez. novo Pentecostes Un nuevo está vindo. Pentecostés está viniendo. Esse Pentecostes é regado Ese Pentecostés es de regado corações em de lágrimas. corazones en lágrimas. Aqui nessa noite há Aquí pessoas en esta noche hay personas que o Senhor está voltando a lacrimejar seus a las olhos. cuales el Señor está poniendo otra vez lágrimas en tus ojos. Uma nova saudade pelo Senhor está Otra vez brotando vas a em você. extrañar al Señor. Você vê? ¿Tú O ves? Senhor está te chamando de novo para Ele. El Señor te está llamando otra vez a Él. Nós temos que ter o cajado de Elias, Necesitamos tener el callado de com Elías, a mesma autoridade de Elias, pero también con la misma a autoridad de unção da Elías. igreja primitiva, La unción de la iglesia com a mesma primitiva, autoridade da igreja con la primitiva. misma autoridad de la iglesia Então nós temos primitiva. que orar como a igreja primitiva. Entonces necesitamos Porque orar nós como la às vezes iglesia queremos a primitiva. autoridade Porque da a igreja veces queremos la primitiva, autoridad de la iglesia mas não primitiva, temos a paixão por pero Deus no que a igreja tenemos primitiva la misma tinha. pasión que la iglesia primitiva tuvo por É el aí Señor. que está. Y ahí es la cosa. Pregação ou pregadores, Predicación o líderes predicadores, sem unção, líderes sin unción, podem estar de posse da pueden verdade, tener la verdad, de posse do tesouro, pueden tener el mas tesoro, sem unção nada pero irá sin acontecer. unción nada va a E o suceder. canal para esse Y el poder canal para ese poder está num altar que você constrói na sua está casa, en el altar que construyes en tu casa, num quarto en un cuarto que você tem que ter, que debes tener, un lugar só seu e solo Deus, tuyo y del que eu Señor, chamo de oração. al cual yo llamo oración. Eu conheço homens ungidos. Yo conozco a hombres Meu ungidos. filho,
Mi hijo é um moço muito ungido. es un muchacho muy ungido. Ele ora mais de 3 horas por dia. Él ora más de 3 horas por Minha día. filha é de 6 anos. Mi hija tiene 6 Às vezes años. ela vai lá no quarto A veces ella va al cuarto e ela diz: o Jean-Luc está orando de novo. y ella dice, el Jean-Luc, que es el nombre de él, está orando otra vez. Fala para ele parar de orar. Dile que ya no ore más. Ela quer atenção. Ella quiere atención. Então ele recebeu um espírito de oração. Entonces él ha recibido ese espíritu de oración. Um dia ele estava no voo comigo. Un día él estaba en un vuelo E ele conmigo viaja comigo. y él viaja conmigo. Ele e o pastor Lau Él y Lauzinho el pastor Lau ministram muito no Brasil. ministran bastante en Brasil. O último culto deles, eles foram ministrar, terminou meia-noite. En la última reunión que ellos fueron a ministrar juntos, se acabó a la medianoche. Os dois. Los dos. É muita unção que eles Es têm. mucha unción la que ellos tienen. Eu tinha pregado Y yo había e o predicado Espírito Santo me mandou sair e deixar eles. y el Espíritu Santo me mandó salir y dejarlos a ellos. Deixa os jovens. Deja a los jóvenes. Então eu e o pastor Lau de Jair saímos. Entonces yo y el pastor Laudio Jair, papá, salimos. Deus não queria protagonismo Dios no quería protagonismo e nós só recebemos essa unção. y nosotros solo recibimos esa Então meu unción. filho me perguntou: Entonces mi papai, hijo me preguntó, papai, papá, o que é unção? ¿qué es unción? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Yo nunca me había detenido a pensar en Você eso. conseguiria responder isso? ¿Sabrías responder eso? O que é unção? ¿Qué es unción? Você não tem resposta. No hay respuesta. Você apenas sabe quem tem e quem não Solamente se sabe quién tiene y quién no tiene. tem. Percebe? ¿Te das cuenta? É nítido. Es nítido. Porque a unção é uma atmosfera. Porque la unción es una atmósfera. Você sabe que ela fica leve e ela muda. Tú sabes que es suave y ella cambia. Então eu disse: filho, eu não sei te explicar o que é unção, Entonces yo le dije, hijo, yo no sé explicarte qué es unción. mas eu sei te explicar o que não é unção. Pero sé decirte que no es unción. Porque a maioria dos ambientes Porque la mayor parte de los muitas vezes estão ambientes sem. muchas veces no Então tienen. eu sei quando eu não estou Entonces ungido. yo sé cuando yo no tengo, no estoy en un É lugar tudo donde no hay mais unción. difícil e pesado. Todo es más difícil y más pesado. Mas quando há unção, Pero cuando hay unción, a atmosfera la muda. atmósfera cambia. E o canal Y el canal é tempo de oração. es tiempo de oración. Isso não vem fácil. Eso no viene fácilmente. Homens ungidos Hombres ungidos amam estar com aman Deus. estar con Dios. Eu não acredito Yo no le creo que tais pessoas são ungidas que personas son ungidas e não oram. y no oran. E elas não precisam dizer que oram. Y ellas ni tienen que Há decir. tantos anos eu prego sobre isso, Pero hace tantos años que ya predico eso, que eu já sei diferenciar no olho que quem ora e ya quem en não los ora. ojos yo sé decir quién ora y quién no ora. O olho é diferente. Los ojos son diferentes. O olho de quem ora, Los ojos de una persona que ora. a pupila é dilatada. La pupila es dilatada. É porque é uma pessoa apaixonada. Es una persona É apasionada. como um jovem que acaba de ver a namorada. Porque es un joven que acaba de ver a su novia. Eu vi hoje uma cena. Yo hoy vi una cena. Sua filha, Mi hija, que vai fazer 2 anos, sí, que va a cumplir 2 años, a Anabela. hora que ela viu a pastora Sara, Cuando ella vio a la pastora Sara, eu olho nos olhos. yo veo en Ela los disse, ojos. Mamá! Ella dijo, mamá. 5 minutos Y depois, 5 minutos ela después, viu o pastor Lau ella me vio a mí e disse: Papá! y dijo, papá. Vê? ves? Essa atitude, Esa actitud, cientificamente falando, científicamente hablando, dilata a sua pupila. hace que tu pupila Quem se ora, dilate. Quien ora Tem esse espírito sempre. tiene ese espíritu Ele siempre. sempre quer estar Él com seu siempre Deus. quiere estar con su Isso Dios. é visto nos Eso olhos. se ve en los ojos. Não é fundo os No, olhos. no son fondos los ojos. É uma visão apaixonada. Es una visión apasionada. Ele tem uma visão diferente Él de tiene una Jesus. visión diferente de Jesús. O ambiente dele em casa é El diferente. ambiente en la casa es diferente. Experimente orar. Experimente Eu sei orar. que há muita gente de oração. Yo sé que aquí hay mucha gente de oración. Mas esse momento também esfriou muitos Pero crentes. ese momento también de pandemia ha enfriado a muchos creyentes. Para uns eu digo experimente orar. Y a algunos yo les digo, experimenten orar. Para outros eu digo volte a orar. A otros les digo, vuelvan a orar. Para outros eu digo continue A a otros orar. digo, sigan orando. E eu concluo aqui. Y termino Como devemos orar por diciendo avivamento? cómo debemos orar por un Tres avivamiento. coisas. Son 3 cosas. E estão no texto que nós lemos. Y están en el texto que leímos. Isaías 62, dos 6 ao 7. Isaías 62 del 6 al 7. A primeira, La primera, 3 orações que geram avivamento. hay 3 oraciones que generan avivamiento. Anote isso e não se esqueça nunca mais. Toma nota y que nunca se te olvide.
Primeira, La primera, oração perseverante. oración O perseverante. texto diz: El texto dice, todo dia, todo el día e toda noite, y toda la noche, sem jamais se calar. nunca se callarán. Eu já percebi que nossa dificuldade nem sempre é orar. Ya me he dado cuenta que nuestra dificultad no siempre es orar. De vez em quando a gente ora. A veces sí oramos, Nós não conseguimos perseverar pero em oração. nos es difícil perseverar en oración. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Jesus falou sobre orar sem esmurecer. Jesús habló acerca de orar sin cesar. Paulo orava sem cessar. Pablo oraba sin Elias cesar. não desistiu de orar. Elías no desistió de orar. Isaías fala de orar dia e noite. Isaías habla de orar 62:6. día y noche. A igreja apostólica orou com La perseverança iglesia unanimemente, apostólica oró con perseverancia en unanimidad até que o Espírito Santo fosse hasta que el derramado. Espíritu fuera Então, derramado. para mim, avivamento é um caminho sem volta. Entonces para mí avivamiento es un camino sin É a regreso. minha cruzada de vida. Es mi cruzada de vida. Pregar gerando nas pessoas um espírito Predicar generando en las personas un espíritu de oração, de oración. para clamarem por avivamento Para clamar até por que ele avivamiento aconteça, hasta que suceda. sem cessar. Sin cesar. Aleluia. Aleluya. Segundo, Segundo, oração de expectativa. oración de expectativa. No verso 6 diz: En el verso 6 dice, sobre teus muros, sobre ó tus Jerusalém, muros, oh Jerusalén, coloquei he guardas. puesto guardias. Orar também é vigiar, Orar también es mirar, vigilar. é aguardar de olhos abertos, Es esperar con ojos abiertos. como guardas na expectativa de alguma Como surpresa. guardias en previsión de alguna sorpresa. Orar sem expectativa não é La oração. oración sin expectativa no es oración. Orar Orar é orar es orar e esperar y ser esperar respondido. ser respondido. Oração e fé Oración y fe nunca foram desapontados. nunca han sido desapontados. Quem é que ora ¿Quién ora sem aguardar ser sin respondido? esperar respuesta? Oração e fé Oración y fe nunca foram nunca han desapontados. sido decepcionados. Deus honra a fé Dios honra la fe e a fé honra a Deus. y la fe honra a A Dios. fé honra a Deus. La fe honra a Dios E Deus honra a y fé. Dios honra la fe. Entendeu? ¿Entiendes? A fé honra a Deus. La fe honra a E Dios Deus honra a y fé. Dios honra la fe. Terceiro modelo de oração Y el para tercer avivamento. modelo de oración. Mas veja bem, Pero date cuenta, esse modelo é um modelo de oração em Israel. ese modelo de oración es un modelo de oración en E o Senhor está Israel. nos ensinando aqui como orar por Y el avivamento. Señor nos está enseñando aquí cómo orar por E a avivamiento. terceira La é a tercera oração ousada. es la oración audaz. Olha o verso 6. Mira el verso Ele 6. diz: fareis lembrados ao Senhor. Te acordarás del Señor. Faça Deus se lembrar. Haz que Dios también se acuerde. Nesse mesmo texto diz: En ese mismo texto dice, não deis descanso a Deus. no dé descanso al Señor. Você vê? ¿Te das cuenta? Então orar é não descansar. Entonces orar es Você- no descansar, no dejar que tú E descanses. se você não Y descansar si da tú no oração, descansas de la oración, você não dará descanso a tampoco das Deus. descanso a Dios. A Bíblia nos ensina que esse é o modelo La Biblia de nos oração. enseña que ese es el modelo de Bater oración. até abrir. Golpear hasta que se abra. Pedir até ser Pedir hasta atendido. que se nos atienda. Se o meu povo Si mi pueblo que insiste, que clama pelo que meu insiste, nome. que clama por mi nombre, Então é uma oração insistente. entonces la oración es Você insistente. não pode dizer: Tú no puedes decir, eu já orei, agora Deus faz o yo ya resto. oré y ahora pues Dios haz lo que quiera. Deus espera a sua Dios insistência. espera tu insistencia. Orar. Orar. Como diz o profeta Isaías: Como dijo el profeta Isaías, não deis descanso ao no Senhor. den descanso al Señor. Oração por avivamento Oración por é avivamiento oração que lembra a Deus as suas palavras. es una oración que le recuerda a Dios sus Oração palabras. por avivamento Una oración por avivamiento é oração que lembra a Deus suas es promessas. una oración que le recuerda a Dios sus promesas. Orar eficazmente Orar eficazmente é repetir as palavras es de Deus repetir para las palabras Deus. de Dios a Él mismo. Orar vitoriosamente Orar victoriosamente é orar a vontade es orar de Deus. la voluntad de Dios. 1 de João 5,14. Primera de Juan capítulo 5:14. Nós temos a promessa gloriosa acerca de avivamento. Tenemos la promesa gloriosa acerca de E avivamiento. com base nelas nós Y oramos. es con base en esas promesas que Isaías oramos. 32,15 Isaías diz 32:15 que nós devemos orar dice que debemos orar até que se derrame sobre nós o Espírito hasta do que alto. sea derramado sobre nosotros el E o Espíritu de lo deserto alto. se tornará um pomar. Y el desierto se convertirá en huerto. Até que Hasta que você deve orar até que a debes sua orar família se hasta salve. que tu familia sea Você salva. deve orar
até Debes o orar milagre vir. hasta que el milagro venga. Você deve orar até Debes que o orar fogo venha. hasta que el pueblo venga. Insistentemente. Insistentemente. Essa é a oração por Esa es la avivamento. oración por avivamiento. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Diz assim: Dice: porém dentro de vós o meu espírito, pondré mi espíritu e dentro farei de que ti andes nos meus y te haré estatutos. andar en mis estatutos. Zacarias 2 e 10. Zacarías 2:10. Derramarei sobre vós o Derramaré espírito de sobre oração. ti el espíritu de Joel oración. 2 e 28. Joel 2:28. Nos últimos En dias los últimos días derramarei do meu espírito. derramaré de mi espíritu. Então como se ora por Entonces, avivamento? ¿cómo se ora por avivamiento? Senhor, o Senhor Señor, prometeu. prometiste. Eu quero. Yo quiero. Eu insisto. Yo insisto. Eu não abro mão do Yo fogo do no alto. suelto. Eu quero Yo quiero avivamento. avivamiento. Eu quero um novo Yo quiero Pentecoste. avivamiento. Você quer? ¿Tú lo quieres? Se coloque em pé. Ponte en pie. Levante as suas mãos. Por alguns minutos. Por algunos Peça ao Senhor um minutos. espírito de oração. Levante as mãos. Por algunos minutos pide ese espíritu de oración. Você pode sentir algo diferente. Tú puedes sentir aquí algo E diferente. é isso que eu chamo de espírito de oração. Eso es lo que yo llamo espíritu de Sabe de oración. uma coisa? ¿Sabes una cosa? No congresso, En la convención, o Senhor me disse, el Señor me dijo, Ele me deu uma palavra Él me dio una palabra de avivamento, de un avivamiento. mais avivamento. Uno más. Este lugar Este é lugar o nascedouro de grande avivamento global. es el lugar donde nace un avivamiento global. Pessoas do mundo todo vêm beber nessa fonte. Personas de todo el mundo vienen a tomar de esa fuente. Mas uma terceira fase Mas hay una tercera dessa fase poderosa igreja de esa poderosa já iglesia começou. y ya comenzó. Se preparem, Prepárense, porque coisas porque impressionantes cosas impresionantes vão acontecer no mundo. van a empezar a suceder en el mundo. Lembra que eu disse a expectativa? ¿Te acuerdas que hablé sobre Você expectativa? vai orar agora essas três Tú orações. vas a orar ahora esas tres Uma oraciones. oração de expectativa. La oración de expectativa, E você vai insistir y vas a insistir pelo fogo do alto. por el fuego E de o lo meu alto. conselho Y mi consejo é que a primeira coisa es que la primera cosa você peça a Deus que tú pidas al Señor, espírito para orar. un espíritu de oración. Comece a pedir. Empieza a pedir. Pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener.